Olá pessoal, tudo bom? Viemos a mais uma correção de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3, parte 2, onde ficou pendente as correções das páginas 55 a 59, que foi as aulas da semana passada. Tudo bem? Então vamos lá ver se vocês acertaram? Então coloquem aí o livro de vocês, vão lá no livro, beleza? Coloquem o livro aí na página 55. Vou dar um clique aqui para aumentar um pouquinho o meu, para ficar bem bacana para vocês visualizarem. Beleza, vou descer aqui um pouquinho. Então, aqui na parte, ainda dando continuidade no capítulo 3, que fala sobre a poesia endoideceu, e a gente está falando do poema concreto, nessa página aqui, o livro ele dá continuidade numa atividade. Atividade essa que ele pede que, através do poema concreto, você elabore uma exposição sobre os espaços sustentáveis. Né? Nós já falamos sobre os espaços sustentáveis e ele pede que você faça isso com a ajuda dos seus colegas e dos seus professores, né? Mas vocês iriam fazer, diante das circunstâncias, a atividade, infelizmente, com a ajuda do papai e da mamãe. Então ele pede que vocês possam reproduzir o poema através de cartazes, né, que eu falei para vocês que poderia ser feito tanto no caderno de vocês, como poderiam fazer na folha de papel ofício. E aí ele pede que, né, eu falei até que alguns, quem tivesse dificuldade, era para guardar na sala de aula para a gente fazer essa atividade, né? Mas aí vocês iriam recriar essa parte aqui do poema, né? Usando a palavra luxo, né? Ele criou a palavra lixo, né? Depois ele pede que, da pesquisa, né? Que ele pede que vocês virtualmente pesquisem imagens de espaços luxuosos, de espaços sustentáveis, como a imagem da mansão que tem aqui. Depois de realizado isso aí, ele pede que vocês levem as imagens para a sala de aula e organizem com o colega, né? Na próxima página, nós começamos... Deixa eu só tirar isso daqui. Na próxima página, nós começamos a acentuação gráfica paroxítonas terminadas em I, S, L, R, I, ãos. Né? Atividade essa também, que eu passei vídeos, links, autoexplicativos explicando para vocês aí o que significava isso aí. Então, eu tenho aqui carros elétricos compartilhados e sustentáveis em Brasília. Nós temos uma imagem, vocês tinham um pequeno texto para ler, né, falando sobre o uso desses tipos de carros, que estava na página 56. A página 57 segue um pouquinho, e abaixo vocês têm uma espécie de interpretação. Né? Essa interpretação de texto aí, que segue nessa página, ele vai pedir, deixa eu diminuir só um pouquinho, beleza, ficou melhor. Ele vai pedir que vocês marquem com um X as características dos mini carros citados no texto. Né? São poluentes? Não. São econômicos? De acordo com o texto, sim. Dominam as ruas do Brasil? Não. Eles apresentam proteção contra a chuva? Sim. Estão disponíveis para todos os brasilienses? Não. Apresentam tamanhos menores que os carros tradicionais? Sim. O número 2 pede que você estabeleça a relação entre as colunas. Do lado esquerdo eu tenho A para palavras oxítonas, eu tenho B para palavras paroxítonas e eu tenho C para palavras proparoxítonas. E você ia ter que relacionar. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, eu digo que eu tenho o quê? Uma palavra proparoxítona. Logo, eu vou marcar a letra C nessa primeira coluna. Próxima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, de acordo com a regra da língua portuguesa, eu digo que eu tenho uma palavra paroxítona. Logo, ela vai ser letra B. E a última, quando a sílaba tônica é a última, eu digo que eu tenho uma palavra oxítona. Então, a coluna vai ficar como C, B e A. Beleza? Espero que tenham acertado. Na próxima, que seria equivalente à página 58, eu dou continuidade na atividade número 3. Tirar daqui para ficar melhor, beleza? Ele fala lá, agora organize as palavras abaixo no quadro. Vocês têm várias palavras aqui.
E aí você ia ter que, de acordo com a palavra, você ia ter que dizer se essa palavra ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela era proparoxítona. No quadro das palavras oxítonas, que palavras que vão constar aí? As palavras utilizar, só, proteção, também e até. Essas são as palavras oxítonas. Na coluna de paroxítonas, quem é que vão constar? Sustentáveis, cadastro, patinetes, cavalos e projeto. Essas são as palavras paroxítonas. E as proparoxítonas eu vou ter tecnológica, elétricos, número, economia e última. Essa é a resposta da questão número 3. Questão número 4. Ele pede que você observe as palavras transcritas do texto, ou seja, as palavras que trouxeram lá do texto, e você pinte de vermelho as oxítonas e de azul as paroxítonas. Então, quem são as palavras que você vai pintar de vermelho que são oxítonas? Brasil, federal e industrial desse lado. Do outro lado, eu vou ter a palavra aluguel. E quem são as palavras paroxítonas? Que eu vou pintar de azul. Frágil, combustível, fácil e sustentável. Ok? 5. Agora compare as palavras que você pintou e responda o que há nas paroxítonas que não há nas oxítonas. Se vocês observarem, em todas as paroxítonas, elas possuem acento gráfico. Então, essa é a resposta, né? Aqui nós temos aqui uma conceituação para vocês lembrarem. Como se vê em frágil, fácil, sustentável e combustível, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L. Além disso, são também acentuadas as palavras terminadas em IS, R e ANS. Ok? Dando continuidade, na página 59 eu tenho a rota da leitura e da escrita. Aqui também vocês têm palavras abaixo e de acordo com a sílaba tônica de cada uma, vocês vão completar o quadro. As palavras terminadas em IS, que são oxítonas, saci, abacaxi e guri. As paroxítonas terminadas em S, IS, né? Lápis, juri e táxi. As palavras terminadas em L, que são oxítonas, jornal, animal, canal. Paroxítonas, túnel, amável e têxtil. As palavras terminadas em ãos, que são oxítonas, pensão, fogão, irmãos. Deixa a professora tirar a tela de cima. Repetindo, as palavras terminadas em ãos, oxítonas, pensão, fogão, irmãos. E as paroxítonas, sótão, órgãos e bênçãos. As palavras terminadas em R, as oxítonas ficaram altar, abajur e partir. As paroxítonas, caráter, ímpar e Becker. O número 2, ele traz perguntando para você o que há nas palavras paroxítonas apresentadas nos quadros que não há nas oxítonas. Como é que vocês deveriam colocar? As palavras paroxítonas são acentuadas, como eu falei na página passada. Número 3. Que regra de acentuação das palavras paroxítonas é possível confirmar observando os quadros? São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em IS, L, R e ão, seguida de S, ok? Número 4. Acentue as palavras paroxítonas abaixo, aplicando a regra que você confirmou. Biquíni, éter, grátis, órfão, cônsul e fêmur. Como é que essas palavras vão ficar? A palavra biquíni tem acento agudo no segundo I. A palavra éter tem acento agudo no primeiro E. A palavra grátis tem acento agudo no A. A palavra órfão tem acento agudo no U, no primeiro O, desculpa. A palavra cônsul tem acento circunflexo no O. E fêmur tem acento circunflexo no E, que é o chapeuzinho, lembram? Então, essas são as respostas das atividades ao qual nós trabalhamos até a página 59 na aula passada. Espero que todos tenham acertado. Até uma próxima. Tchau, tchau.